esclarecimentos e eu chamo a atenção de Limoeiro, do Vale do Jaguaribe. Vamos ouvir atentamente, portanto, o doutor Eriano Marcos, procurador-geral de Limoeiro do Norte. A população limoeirense, eu gostaria de esclarecer a vocês trazer para vocês alguns conhecimentos, algumas verdades para vocês conseguirem distinguir o que está sendo disseminado como fake news aqui na cidade de Limoeiro do Norte, principalmente com relação à DVJ, com relação às ações do Ministério Público e também ao concurso público. Inicialmente, eu gostaria de narrar historicamente como foi que se deu a contratação da DVJ. No mandato de 2013 a 2016, como bem sabe a população de Limoeiro, houve muitas contratações, a prefeitura se tornou uma máquina inchada e com isso os gastos de pessoal foram lá para cima. Isso é facilmente constatável tanto nos sites do portal da Prefeitura de Limoeiro como também no Tribunal de Contas do Estado, que poderia verificar que nos 3 quadrimestres de 2016, a despesa de pessoal alcançou 59,95%, beirando os 60%. Isso fora a terceirização que não é computada nesse percentual. Então, se fosse computada, a despesa de pessoal facilmente alcançaria 65%, 70% da receita corrente líquida do município de Limoeiro do Norte no ano de 2016. Nesse mesmo período, em 2016, foi realizado um concurso público aqui na prefeitura, onde foram oferecidas 450 vagas de contratação imediata e mais de 1.300 e cadastro de reserva. Com isso, o concurso foi homologado em dezembro de 2016, depois que o gestor da época perdeu a eleição. Quando se iniciou a nova gestão em 2017, a administração constatou que haviam muitos serviços que poderiam ficar paralisados devido à falta de pessoal. Então, o que tratou o prefeito de fazer? Ele procurou uma organização social devido à urgência dos serviços a serem prestados à população. Ele procurou, como eu disse, uma organização social. No momento só tinha constituído uma, que era a DVJ, que, segundo a legislação, tanto lei municipal como lei federal, garante que possa haver a contratação diretamente sem a realização de licitação. Não havendo esses impedimentos, como eu posso esclarecer, dar um exemplo para vocês. Uma organização social, ela pode ser imediatamente contratada, mesmo que tenha sido criada naquele dia ou no dia anterior. Isso não é problema nenhum, porque a legislação, como eu disse, garante. Diferentemente, eu vou dar aqui um exemplo, se um sindicato ou uma associação de classe tivesse que entrar com mandado de segurança contra os seus associados, a Constituição determina que essa associação ou sindicato deveria ter pelo menos 1 ano de funcionamento para poder fazer isso. No caso de organização social, não há prazo nenhum. Então, ela pode ser criada num determinado dia e no dia seguinte, ou no mesmo dia, se assim desejar, ela pode ser contratada, não importando se isso vai gerar repasses para o contrato de gestão dela de R$10 mil ou de R$10 milhões. Isso não faz diferença. A lei garante que não há esses limites, não há o cumprimento de requisitos outros além dos que já foram efetivamente cumpridos pela DVJ. Bom, eu gostaria de falar também sobre o que aconteceu depois da contratação da DVJ. A DVJ efetivamente ela foi contratada, como vocês bem sabem, por várias secretarias aqui da prefeitura e para ofertar serviços à população. Todos esses serviços são comprovadamente realizados. Os colaboradores, as pessoas que trabalham na DVJ, que não são servidores municipais, são servidores da DVJ, elas prestam esses serviços, são pontualmente pagos em dia, não há atrasos, não há desvios. Muito se conversa sobre de ter recebido um valor que na folha era tanto, que
na conta bancária do servidor, do prestador era diferente, isso não existe. Aconteceram valores diferenciados do mesmo colaborador, porque teve uma oportunidade que ele recebeu ao mesmo tempo mais de um mês. Então, isso daí ele acha que configura um valor, e quando foi no outro mês já era outro valor bem menor. Não houve isso, né? Não houve desvio. O que houve foi pagamentos, na mesma ocasião, pagamentos referentes a vários meses, certo? Então não há nenhum problema com relação à DVJ. Ela vem prestando seus serviços rotineiramente, comprovadamente, pode-se verificar que ela realiza as atividades postas à disposição da população, a população usufrui desses serviços, então não há nenhuma irregularidade nesse ponto. É bom esclarecer também que a DVJ ela recebe pontualmente os recursos repassados da Prefeitura e também prontamente ela paga os seus colaboradores, que não há atraso nenhum. Isso daí é até uma exigência da administração municipal. O prefeito exige que, assim como o município é pontual, que a DVJ também mantenha a mesma pontualidade. É uma questão de honra para ele. Até porque, se a DVJ não cumprir isso, ela está descumprindo o contrato de gestão. E isso é um motivo para a rescisão contratual. Com relação aos membros da DVJ, que o Ministério Público anda comentando nas suas ações judiciais, que ao mesmo tempo que pessoas que participam da DVJ também são servidores públicos municipais, isso daí não corresponde à verdade, porque antes dessas pessoas ingressarem na administração municipal, elas solicitaram a renúncia a eventual cargo ocupado na DVJ. Então não há essa duplicidade. Realmente teve o caso do secretário que antes era fundador e ocupava um cargo lá no conselho, mas antes dele vir para a secretaria da Prefeitura de Limoeiro, ele solicitou a renúncia, ele apresentou o pedido de renúncia para não mais fazer parte do conselho da DVJ. Logicamente, ele como fundador nunca vai ter, não tem nenhuma ligação atual com a DVJ, ele apenas fundou. Ele não faz mais parte da direção, ele não tem gerência sobre a DVJ. Então, sobre esse ponto, tem que ficar bem esclarecido que não há essa duplicidade. Antes, alguns participaram, antes de ingressar na Prefeitura, totalmente desvinculados da DVJ, correto? Uma das ações que o Ministério Público ingressou contra a Prefeitura, contra servidores, contra secretários e contra a DVJ, diz respeito a que a DVJ, na verdade, foi contratada para burlar a lei de responsabilidade fiscal, quando isso não corresponde à verdade. Tratou-se, eu vou repetir, devido à urgência, que não poderia seguir os trâmites normais de se realizar um concurso público para essa situação, e não poderia aproveitar o concurso público que foi realizado em 2016. Por que não poderia ser realizado? Porque esse concurso está sendo ainda discutido a sua validade na Justiça. Enquanto a Justiça não der a palavra final, ele não poderá dizer se é válido ou não é válido. E por conta disso, os servidores não podem ser convocados. Na verdade, o que está valendo ainda é o decreto do prefeito de 2017, que declarou a nulidade do concurso público. Essa situação pode ser revertida, pode, mas por enquanto ainda não foi. E como não foi, não poderão ser convocados os candidatos aprovados do concurso público para ocupar cargos da prefeitura. Existem cargos vagos, é verdade, mas não pode ser convocado essas pessoas. Com relação ainda à DVJ, como eu disse, ela foi contratada devido à urgência e à facilidade de ser contratada. Então, esse pessoal que foi aprovado, ele
se o resultado final do processo que está tramitando atualmente em Brasília, do Superior Tribunal de Justiça, no STJ, se for favorável ao Ministério Público, então a administração municipal futuramente irá pensar qual a melhor forma de cumprir a decisão judicial. Mas no momento é que não pode ser convocada essa pessoa. Então, essa argumentação de que a DVJ foi trazida exatamente para não chamar os candidatos aprovados do concurso público, isso daí não corresponde à verdade. A Procuradoria-Geral do município está à disposição, está funcionando aqui na Prefeitura de Limoeiro do Norte, o prefeito está garantindo que todas as repartições públicas estejam funcionando para atender a população. Se vocês precisarem de mais esclarecimentos, outros assuntos relacionados que a Procuradoria possa esclarecer, procure aqui no nosso horário de expediente que nós prontamente atenderemos. Isso é uma obrigação nossa, isso é uma determinação do prefeito José Maria Lucena para todos os munícipes da nossa cidade. Pronto, ouvimos, portanto, minha gente, o procurador-geral do município de Limoeiro do Norte, o doutor Eriano Marcos, esclarecendo a relação do município com a Associação para o Desenvolvimento do Vale do Jaguaribe, a DVJ.